Olá, então estamos aqui de volta para falar um pouco mais sobre autovetores e autovalores, e agora a gente vai falar sobre outros autovetores, certo? Então, o segundo e o menor autovetor de uma matriz. Então, vamos começar pensando o que acontece com o segundo autovetor. Então, o segundo autovetor, lembre, né, em módulo, né, quando a gente estava fazendo as contas do vídeo passado, né, o lambda1, v1 que sobravam, eles sobravam porque eles eram um de maior módulo. Então agora a gente vai olhar o que acontece com o lambda 2 e o V2. Então, uma coisa que a gente pode pensar, e é bastante razoável, é que você tem uma matriz A e você vai ter dois vetores, né, x e y, que a gente vai usar para fazer essas iterações, né, de potência. E o AX a gente vai fazer exatamente o que a gente fez antes. Certo? Então a gente vai pegar a n x e dividir pela norma de ANX, e eu vou chamar esse vetor aqui carinhosamente de x índice n, certo? O primeiro é o x0, então o x0 é o nosso vetor x, o x1 é ax dividido pela norma de ax, e por aí vai. O AY, eu quero pegar um vetor que não seja, né, na direção do x, porque eu já sei que a nossa matriz A vai multiplicar o x. Então, o que a gente vai fazer é que a gente vai pegar o AY e retirar a componente em V1, certo? Só que a gente não sabe quem é V1. Então, em vez de retirar a componente em V1, que a gente não sabe quem é, certo? V1 é um vetor desconhecido, o que a gente vai fazer é que a gente vai retirar a componente em x1, porque x1 a gente conhece e a gente já calculou, certo? A gente começou com o x0, então a gente vai pegar y, vai multiplicar o AY, vai projetar fora do x1, então se vocês fizerem a conta, né, é AY x1, x1, certo? Se o x1 já está normalizado. E agora esse vetor aqui a gente normaliza e chama esse vetor aqui de y1. Então esse vetor y1 ele está fora do subespaço gerado pelo x1. Então ele está fora de x1, certo? Ele é completamente independente, assim, é complementar ao x1. E a gente pode continuar fazendo isso, né, o quanto a gente quiser. A gente vai estar sempre tirando a componente x1 desse vetor até obter um vetor que, né, fique parado. O problema é que o x1, né, vai andar. Então, quando a gente fizer isso, né, a gente tem o x0 dá o x1, a gente tem o y0 só dá o y1 com a ajuda do x1. E aí o x2, o x3, o x4 vão. Isso aqui não depende de ninguém, mas para você produzir o y2, você já tem que ter calculado o x2. Para você produzir o y3, você já tem que ter calculado o x3. Por aí vai. Então, os y's, né, vêm sempre atrás. É uma coisa muito interessante de ver, né, para onde vai esse vetor. E é uma coisa meio complicada, né? Porque enquanto o x não estiver no autovetor, o y também não vai estar no espaço complementar. Então, pode ser que tenha uma certa dificuldade, né, do y convergir enquanto o x não tenha convergido. E isso realmente acontece, tá? Eu não vou entrar muito nos detalhes, mas isso aqui é uma ideia para a gente pegar o segundo autovalor e autovetor, certo? E, de novo, é a mesma coisa. A gente vai produzir primeiro o autovalor, o autovetor, desculpa, e depois a gente deduz quem é o autovalor correspondente, fazendo exatamente a mesma conta que a gente já tinha visto antes, né? Que é o produto de Rayleigh, que é fazer yn a yn. Isso aqui deveria convergir para o lambda 2 quando n tendesse a infinito, certo? Da mesma forma que a mesma coisa acontece com o x, certo? E o y está fora do espaço do x, então ele vai ter o próximo autovalor. Então, essa é uma ideia interessante, certo? E essa ideia, ela está por trás de um algoritmo que calcula todos os autovalores e autovetores ao mesmo tempo. Não vou entrar nesse detalhe agora, tá?
E eu vou continuar pensando, né, que, bom, primeiro, isso daqui pode ser feito à vontade para você calcular o terceiro, o quarto, o quinto, tá bom? Vocês podem imaginar como fazer isso, como continuar esse diagrama, né, com um Z0, um W0 e por aí vai, e como que essas coisas continuam aqui, tá? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho e passar para a segunda parte do nosso vídeo de hoje, que é, a gente falou do maior, a gente falou do segundo maior, a gente pode falar do menor autovalor. E aí, de novo, né, eu vou chamar esses caras de lambda n Vn, certo? E para pegar um menor autovalor, pode ser um pouquinho mais, assim, surpreendente, certo? Porque um menor autovalor, a fórmula, em vez de ser olhar para frente, né, que é fazer AX dividido pela norma de AX, a gente vai trocar, né, porque AX dividido pela norma de AX converge para o lambda 1, para o maior. Então, se a gente quiser convergir para o menor, o que a gente vai fazer é que a gente vai pegar a inversa do A. E quando a gente fizer essa inversa, isso vai convergir para o menor autovetor. E o autovalor correspondente também vai aparecer, certo? E por que isso acontece? De novo, né? Vale a pena a gente lembrar daquela fórmula, né? Que é AN x dava somatório xi lambda i elevado a n vi. Se você fizer a menos n, vai aparecer lambda i menos n. E aí o que vai ser o termo dominante, né? Se a gente relembrasse o nosso exemplo com 2 a menos n, 1 a menos n e 1/3 a menos n, agora esse daqui tende a infinito, esse aqui tende a zero, e esse aqui é constante, certo? Então, agora, esse aqui tende a zero. Então, esse daqui, que está tendendo a infinito, a gente pode normalizar, e ele é o que vai aparecer, e os outros dois vão desaparecer. Então, isso vai fazer aparecer, né, um 3. E aí tem que tomar cuidado, né, porque cada iteração a gente está multiplicando pela inversa da nossa matriz. Então, se a gente está multiplicando pela inversa da matriz, quando aparecer a menos 1 xn e a gente fizer o produto interno com xn, isso aqui vai convergir. Aqui eu deveria ter posto K, talvez, porque eu não quero confundir com a dimensão da matriz. Aqui isso vai convergir para 1 sobre lambda n, certo? Porque aqui a gente está multiplicando pela matriz inversa, então a matriz inversa tem os autovalores inversos, que é bastante razoável quando a gente olha para essa forma. Inclusive, vocês podem se perguntar o que acontece se a sua matriz for não inversível. Certo? Se a sua matriz for não inversível, o que acontece com essa fórmula aqui? Né? Qual é o autovalor? Né? Então aqui tem um exercício para vocês pensarem, né? Um exercício, e se A não for inversível? E esse método permite que a gente calcule não só o menor autovalor, mas vários outros autovalores. Eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco, né, no próximo vídeo. Mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho que esse procedimento, né, de multiplicar pela inversa quer dizer que eu tenho que resolver um sistema linear, certo? É claro que você pode multiplicar pela inversa se você tiver a inversa. Mas na maior parte das vezes, quando a gente escreve, certo? Em programação, mesmo em matemática, A-1x, a gente quer dizer, né? Resolva eu vou chamar aqui de U igual a X, certo? Eu vou botar um X1 aqui, né? Talvez eu devesse chamar só X. Então, quando a gente escreve isso daqui, quer dizer resolve esse sistema. E resolve esse sistema quer dizer um custo que é ordem de n ao cubo. Muito pior do que multiplicar pela matriz. Certo? Se a gente tivesse que multiplicar pela matriz,
o custo era n ao quadrado. Você resolveu um sistema da uma ordem de n ao cubo. Então, você calcular o menor autovalor pode ser bastante mais caro. Tá? E eu não vou entrar aqui no detalhe exato de quanto custa calcular a inversa da matriz, mas calcular a inversa de uma matriz tem um custo maior do que esse daqui. Mas uma coisa que a gente já viu, né, é que se você vai fazer esse método, você certamente deveria escrever A como LU, que isso daqui custa ordem de n ao cubo, certo? E uma vez que você tem escrito A como LU, você resolve A menos 1 de x como LU menos 1 de x. E é isso daqui, uma vez que você já tem a fatoração, isso custa O de n ao quadrado, porque agora é só você resolver dois sistemas triangulares, né? Um triangular inferior e um triangular superior. Então, se você fizer isso várias vezes, você paga uma vez para fatorar, e depois você faz k vezes a iteração inversa. Certo? Então, o método da potência inverso, se você for fazer, você deveria tomar o cuidado de primeiro fatorar a sua matriz e depois aplicar a inversa. Tá bom? Então, é uma coisa para a gente pensar. No próximo vídeo, quando a gente vai usar esse método de iteração inversa para calcular um autovalor qualquer, a gente vai ter que prestar atenção no que está acontecendo aqui para ver qual é a diferença. Mas, por enquanto, nós ficamos por aqui, né? Depois da gente ver como que calcula o segundo e como que calcula o menor. E vamos primeiro fazer alguns exemplos disso e depois a gente volta, né, para calcular todos os autovalores da matriz. Um com uma variação desse método e o outro com uma variação do método que a gente mostrou lá em cima, né, o método de retirar uma componente. Tá bom? Então, até lá!